Olá, gente, boa tarde. Estamos dando continuidade aqui ao projeto Conexão Senai. Estávamos com saudade já de todos. Então, nós, em nome do diretor do Senai, doutor Paulo André, em nome da Sônia Parente, que é a nossa gestora da Unidade de Educação, a gente dá as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, no chat. Damos as boas-vindas também aos nossos convidados e aos nossos parceiros, E hoje nós falaremos sobre um assunto que é muito importante, principalmente nesse período onde nós estamos com a necessidade de intensificar todos esses procedimentos de higienização, nas indústrias, nos ambientes de manipulação de alimentos, inclusive nas nossas casas. Então, vou passar a palavra rápida aqui para o doutor André, que é o nosso parceiro de sempre, do Sim de Alimentos, para ele dar as boas-vindas. Boa tarde a todos, boa tarde, Temes, Tiago e Herculana, boa tarde a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Mais um momento de discussão de um tema importante, que o Senai, juntamente com o Sim de Alimentos, selecionou para a gente estar aqui discutindo. Hoje a gente está recebendo aqui o Tiago Lacerda, ele 8 anos aí de experiência na gerência de mercado e uma indústria química importante aqui no Ceará. E o tema é muito oportuno também, Thiago, porque a gente está, depois dessa retomada de todos os setores, obviamente que a indústria de alimentos não parou, mas a gente passou a apresentar protocolos a partir dessa retomada, e dentre elas exige também questões de higienização do ambiente de trabalho das indústrias, e o enfoque que o Thiago vai dar é exatamente esse, é a higienização do ambiente de produção, de manipulação de alimentos, a partir do uso de produtos químicos, Então, ele representa aí uma importante empresa desse segmento, empresa que é filiada também aqui ao Sim de Química, e é muito oportuno a gente estar aqui, Thiago, para lhe escutar. Geralmente aqui o que nos assiste são empresários, são colaboradores, são técnicos de indústria de alimentos, também pessoas da academia, que sempre participam. Então, são sempre uma discussão importante, que o Senai está promovendo para a sociedade, para as empresas, para a gente ter essa discussão. E a Herculana também está conosco aqui, convidada, é uma associada nossa do Sim de Alimentos. Ela tem uma empresa em Limoeiro do Norte, também contribui com o trabalho lá na região do Vale do Jaguari, principalmente voltado das indústrias de laticínio, para regularização, obtenção de licença, de CI, enfim, ela depois fala um pouco sobre isso, mas ela como ela acompanha, Temes, muitas empresas, eu achei muito importante a gente estar convidando ela, para poder ela também interagir aí com o Tiago, comentar alguma coisa depois que ele apresentar, sobre a visão que ela tem do dia a dia das indústrias, tá? Então, Temes, muito obrigado aí mais uma vez pelo seu empenho, tá? Eu agradeço ao Paulo André Holanda, nosso superintendente, ao presidente Ricardo Cavalcante, em estar promovendo essa iniciativa, mais uma vez, levando aí conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento das empresas nesse momento tão delicado, tá? Muito obrigado, fico aqui à disposição. Tá ótimo. Então, obrigada, pela sua participação, e no final você faz as suas considerações. Ok. Muito obrigada, desde já, pela sua disponibilidade. Nós trouxemos o Tiago, porque o doutor André já apresentou um pouco, mas ele trazendo, a experiência dele para a área, da higienização. Ele é gestor, há mais de 8 anos, de uma indústria química de saneantes e cosméticos, com enfoque em soluções para o mercado de higiene profissional. Ele é formado em engenharia mecânica, com ênfase em produção e especialização em finanças. E ele possui certificações em desenvolvimento de produtos domossanitários e certificações internacionais em higienização, certo? Então, gente, nós vamos iniciar a nossa apresentação, e nós vamos contextualizar o tema, e logo em seguida eu vou passar a palavra para o Tiago complementar, certo? Então, o nosso tema hoje é sobre higienização, e aí eu pergunto a vocês,
Por que ainda abordar sobre esse tema depois de tantas palestras, eventos, congressos, né, lives, webinars? Sempre o tema higienização está sendo discutido, né? Então, a alimentação, né, uma necessidade básica, né? Além da alimentação, a higiene também, o segmento de higiene também é uma necessidade básica, considerado, né, por esse decreto, que foi colocado em vigor em março, e aí a gente entende, né, que esses dois segmentos, eles andam juntos, né? Então, por ser, né, um segmento essencial e pela função, né, e o objetivo que ele tem, envolvendo todo o controle, né, de micro-organismos, né, a gente entende que ele é essencial e, né, além disso, a questão das tendências que estão sendo pesquisadas atualmente, né, durante esse período. Então, a gente tem aqui uma pesquisa da Galúnio, que é uma consultoria que atua, né, no food service, e esse material ele foi publicado recentemente, e eles buscaram, né, informações, eles fazem pesquisas com os consumidores, vai sair a terceira pesquisa, e a partir daí eles lançaram esse e-book, né, que são os 8 passos para atingir resultados positivos na retomada, né? E fica, né, muito claro para nós que o terceiro, né, passo é você oferecer experiências ao consumidor. Então, a experiência, né, de consumo é um item que é fundamental, né? Os serviços de alimentação, serviços como um todo, indústrias, né, oferecer experiências, né, para o consumidor. E essas experiências, elas são reforçadas, embasadas em 2 eixos: segurança e confiança, né? Então, a palavra segurança está destacada maior, né, em amarelo, porque justamente é aquilo que, no caso, né, se falando da indústria, a segurança dos alimentos e manter, né, o ambiente como um todo seguro para evitar a contaminação dos seus funcionários. Experiência prazerosa também, né, a experimentação. Então, um desafio muito grande hoje para os serviços como um todo, né, porque a gente sabe que a pandemia está acabando, a retomada está acontecendo, mas o nosso comportamento ele vai ser ainda diferente. Na hora que eu for a um restaurante, né, eu não vou estar sentada sempre assim, tão próximo como a gente ficava. E aí, para essa experiência ser prazerosa, o restaurante, o local, o ambiente, tem que pensar nisso, né? Para eu sair de casa e me sentir segura, né, com confiança naquele local, naquele alimento que eu vou comprar daquela indústria, eu preciso também, né, saber que aquela empresa, confiar, né, que ela cumpre todos os procedimentos. Além disso, né, a gente também tem as legislações, né, porque tudo tem que ser embasado na legislação. Então, nós temos 2 notas técnicas, né, que foram lançadas durante esse período, né, a nota técnica 48, que ela fala da produção segura de alimentos, né, durante a pandemia. A 49 também fala sobre os serviços de alimentação, e 2 itens, né, 2 requisitos dessas notas falam justamente do procedimento. Então, se a gente olhar, aperfeiçoar, reforçar as rotinas de limpeza e a frequência, né, fazer essa higienização de forma mais frequente, né? Mesma coisa para os serviços de alimentação. A gente também tem a nota técnica 26, né, que traz as recomendações de quais produtos, de quais agentes saneantes podem ser usados, né, para substituir o álcool. Houve um período que o álcool ele estava com dificuldade de se encontrar no mercado, mas os saneantes, né, eles sempre foram usados também pela indústria. Além disso, né, também, não somente as notas técnicas, que são recentes, mas a gente não pode esquecer das próprias legislações e das normas, né, de segurança dos alimentos, que elas também são utilizadas com o objetivo de prevenir a contaminação dos alimentos, né? E nessas normas também são listados requisitos de higienização dos ambientes, dos equipamentos, né, das superfícies. E não satisfeitos ainda, né, a gente também tem o quê? Né, a nossa própria mudança de hábitos, porque nós também, nas nossas casas, passamos a higienizar muito mais, né, os alimentos. Não só alimentos, mas
calçados, né? A roupa que a gente vem da rua, a gente não usa, a gente troca, enfim, né? Então, tudo isso, né, contribui para que a higienização continue sendo ainda, né, um tema muito importante e recente. E aí, né, considerando a necessidade de evitar o contágio das pessoas, que são os colaboradores das indústrias e dos serviços de alimentação, a necessidade de manter os ambientes de produção e de manipulação sem micro-organismos, né, sem aqueles agentes que podem contaminar os alimentos. Né, e também, né, considerando que a academia, né, todos os pesquisadores estão, né, pesquisadores, médicos, né, desenvolvendo medicamentos, vacinas, né, estão buscando formas para evitar o contágio e a contaminação dos alimentos, além também de todo o monitoramento que está sendo feito, né, para evidenciar, né, a presença dos vírus. Então, está sendo feito monitoramento de efluentes, do ar, né, dos ambientes. Então, essas pesquisas elas estão sendo feitas para se buscar, né, cada vez mais e de uma forma mais rápida, uma forma, né, da gente poder minimizar esse contágio. A gente trouxe aqui, fez questão de trazer para vocês, né, para, né, justificar essas pesquisas, os arquivos, né, alguns artigos científicos eles estão disponíveis, né, na internet. Então, as pesquisas sobre a persistência do vírus, né, nas superfícies inanimadas, né, outro artigo muito recente também sobre a limpeza, a desinfecção das superfícies, né, no contexto da Covid. Então, assim, são vários, né, só 2 exemplos, né, artigos científicos da Organização Mundial da Saúde, de associações médicas, né, com reconhecimento científico, para justificar que, de fato, todos estão buscando essa conquista, né, que é minimizar. Então, assim, né, começando a falar um pouco, já linkando aí com a higienização, né, a gente sabe que a Covid-19, ela é a doença, né, transmitida pelo vírus, né, o SARS-CoV-2. E como é que ela pode ser transmitida, né, de pessoa a pessoa, né, através das gotículas, né, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, né, e a outra pessoa pode se contaminar ao inalar essas microgotas, né, se as pessoas estiverem muito próximas. Também, né, por contato com superfícies ou objetos que são contaminados, né, hoje tem o termo, né, fomites ou vetores passivos, né, e quais são essas superfícies, né, são inúmeras atualmente, né, o nosso celular, um lápis, um copo, os corrimões, os volantes dos transportes, as caixas térmicas, né, mesas, bancadas, enfim, tudo que está presente dentro de uma indústria, os interruptores, né, aquilo que pode ser utilizado, que vai haver contatos, né, tem que ser higienizado e com frequência maior. E também pelo contato direto, né, se houver aperto de mão, né, de pessoas contaminadas com outros que não estão contaminadas. Aqui também é só ilustrar, né, as pesquisas que estão sendo feitas, né, da permanência do vírus em superfícies, né, a vida útil aí do vírus em determinadas superfícies. A gente, se houver alguma pergunta depois, a gente pode explorar mais, né, e, né, também a gente está trazendo aqui para mostrar para vocês que, né, com todas as recomendações de reforço, de intensificação, né, na higienização, os casos estão acontecendo. Então, a gente tem casos em frigoríficos, principalmente no sul, que já, né, foram fechados, né, porque o contágio estava muito alto, e isso está impactando, inclusive, também na exportação, né? Já tem países, a China, pelo menos, já está evitando, né, comprar produtos do Brasil. E aí, né, considerando todas essas especificidades da nossa cadeia, né, da cadeia produtiva de alimentos, e a necessidade que já estamos, né, retomando as atividades de forma gradual, eu convido agora, né, o Tiago para falar dos produtos químicos, né, que é um dos aliados do combate da Covid-19.
Boa tarde a todos. Eu agradeço pelo convite de estar participando desse momento, junto com todos vocês, para a gente tentar discutir e apresentar algumas definições, ou muitas vezes discutir essas definições e apresentar algumas sugestões, né? Então, diante do que a Themis apresentou, né, justificando toda a importância, o que a gente tem certeza, né, nesse período é que a gente vai ter que tomar algumas atitudes um pouco diferentes do que a gente tinha pré-pandemia e, eventualmente, pós-pandemia também. Por mais que a nossa expectativa é que a limpeza e desinfecção ganhem realmente a devida importância, né? As pessoas, além de atender, muitas vezes, a legislação, atenda e cumpra por um motivo maior, né? Então, o que a gente sabe é que, nesse momento, além da contaminação dos alimentos, o que a gente tem que se preocupar também é com a contaminação das pessoas, né? Que o grande ponto da pandemia é que há uma disseminação muito rápida, uma transmissibilidade muito rápida, principalmente pelo fato desse vírus poder ser transmitido ainda em período de incubação. E muitas vezes o doente, né, o infectado, ele ainda não está apresentando nenhum sintoma e, eventualmente, existem casos, e muitos, né, que nem se apresentam esses sintomas. Então, diante disso, o que a gente sabe é que a gente, pelo menos por um bom período, vai ter que praticar o distanciamento social, a gente precisa entregar aos nossos clientes áreas limpas e seguras, e, para isso, se utilizar de produtos e procedimentos de limpeza confiáveis. Então, aqui eu não vou me delongar, até pelo público já ser do setor, mas, e a Themis também já ter tratado, o que a gente traz aqui é a definição, né, como a gente está falando de durante pandemia, pós-pandemia também, a gente não pode esquecer do principal motivo de limpeza e higienização dentro de uma indústria de alimentos, que é o combate a doenças transmitidas por esses alimentos, né, que são elas causadas ou por uma ingestão de um alimento com problemas, ou mesmo de uma água contaminada. E essas doenças, né, elas podem ser transmitidas por bactérias, toxinas, vírus e outros parasitas. Por mais que o coronavírus, né, os estudos até então indicam que não há transmissão do coronavírus por uma ingestão de alimentos. E o que a gente vê é que essas doenças acontecem e ocorrem quando a gente tem uma condição, principalmente, né, uma condição de higiene inadequada, seja ela do ambiente, da superfície, quanto uma conduta pessoal inadequada dos manipuladores do alimento, né, que também são determinantes para a manutenção de um ambiente saudável. Então, diante disso, a gente também aqui enfatiza mais ainda a importância no combate disso, que é um número da OMS que estima que uma dentro de 10 pessoas se contamina por ano de doenças originárias do alimento, né? E aí eu enfatizei aqui as três causadores, né? 3 bactérias causadoras de doenças, que é a Salmonella, a Escherichia e a Staphylococcus, que são colocadas como as principais no Brasil, e além disso são as bactérias mínimas, né, a gente vai falar um pouco mais à frente também, que um desinfetante para uma indústria alimentícia precisa apresentar eficácia, né? Então, todo o produto que você deve utilizar para desinfecção dentro de uma indústria de alimentos, ele no mínimo precisa apresentar eficiência frente a essas 3 bactérias. Então, diante do problema, né, o que é que a gente quer evitar? Né? São os custos associados a isso, e não só custos financeiros, né, custos emocionais. A empresa, em geral, a gente fala de custos financeiros, a gente busca gerar mais valor, né? Então a perda ou os custos, no caso de doenças transmitidas por alimentos, é a perda de reputação, né, que muitas vezes é incalculável, muito mais do que a perda de algum estoque por parte de recall, né, perda de receita, fechamento da empresa e, eventualmente, ações judiciais, multas e sanções, sejam elas dos órgãos reguladores, sejam elas de clientes que, eventualmente, consumam um alimento com problema.
E para as pessoas, né, tem a perda de produtividade, absenteísmo, gastos médicos, deficiência permanente e o que ninguém quer, a morte, né? Então, existem consequências sérias quando você adquire ou é contaminado por uma doença transmitida por alimentos, né? Então, para isso, é importante que a gente tenha, como eu já falei, a boa higiene e conduta pessoal e a limpeza e a desinfecção como ferramentas para evitar esses problemas, esses custos que estão associados a essas doenças. E somado a isso, né, para as pessoas e para a economia, o Covid entra nisso também, né? Que o Covid trouxe, né, além do problema já vivido, né, do desafio já vivido por evitar as doenças transmitidas por alimentos, que é o enfoque geral, né, da indústria de alimentos, o que a gente tem hoje também é o desafio da contaminação das pessoas, para que a gente não tenha absenteísmo, né, não tenha problemas emocionais com as pessoas que estão junto com a gente dentro da produção. Então, para isso, só colocando alguns detalhes, né, que essas doenças têm uma infinidade de micro-organismos que podem gerar. E há uma variação, como a Temis apresentou aí no caso do Covid, o tempo de permanência de acordo com a superfície, com o tipo de superfície, né, as outras bactérias também têm variações de tempo de vida, algumas mais, outras menos. Isso é um desafio, né, as mais resistentes ficando por mais tempo nos fazem com que a gente tenha uma frequência maior da limpeza. Algumas são mais difíceis de serem eliminadas do que outras. Vocês já devem ter visto que o grande problema do Covid não é nem a resistência, né? Existem bactérias bem mais difíceis e mesmo vírus, né? Bem mais difíceis de serem eliminados do que o próprio Covid, né? Que é um vírus envelopado, e normalmente esses vírus envelopados, eles são de mais fácil eliminação, né? Então, o que é que a gente precisa, né? Diante disso, dessas variações? É estudar e entender em que cadeia onde está posicionada a nossa indústria de alimentos, ou nosso serviço de alimentos, né? Estudar isso, entender os riscos para definir quais as armas, quais as ferramentas que a gente vai utilizar para eliminá-las. Ou seja, produto sozinho ele não vai resolver, né? Então, é importante também a definição dos processos para que, junto aos produtos, a gente tenha o objetivo atingido. Então, diante desse início, dessa prévia, né, dessas justificativas que a gente apresentou até então, a gente encontra na limpeza o primeiro requisito para garantir a qualidade de vida de todos, né? E ela consiste em quê? Em uma série de operações com um objetivo maior de tornar o ambiente adequado à vida das pessoas que ali vivem ou permanecem. Então, o passo principal para que a gente garanta a saúde, e é um motivo, como eu já disse, de satisfação estar participando desse momento de promoção de bem-estar, saúde, e também da cultura da limpeza em todas as empresas. Então, a gente vai agora por um período, ou por uma parte da apresentação, né, que a gente quer apresentar algumas definições, né? Então, a gente tem aí a definição de limpeza, sanitização e desinfecção. Limpeza é a ação, ou são as operações, como eu falei no slide anterior, que querem remover sujidades. Normalmente são os elementos visíveis, né? E o que eu gosto de enfatizar na definição é que na limpeza existe um ponto que é importante, e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, que a gente quer retirar essas sujidades agregadas ou na superfície sem alterá-las. Ou seja, não adianta eu usar um produto deveras agressivo, que eventualmente vai tirar a sujidade, mas vai danificar a superfície que eu estou retirando. Daí a gente tem sanitização e desinfecção, que são definições parecidas, onde a sanitização que a gente tem é uma redução um pouco menor, né? Se você for colocar numa escala aí, a sanitização, ela reduz a quantidade dos patógenos, né, de forma significativa da superfície, que o log normalmente que é utilizado é 99,9%, e já a desinfecção, ela tem uma eliminação
maior, né? Você tem mais noves aí para depois da vírgula, ou seja, se você for colocar um termo de importância, né, tem a desinfecção, ela é mais do que a sanitização. E depois da desinfecção, a gente teria também uma definição que eu acabei não trazendo na apresentação, que é a esterilização, que aí é, de fato, eliminar de forma completa, total, esses micro-organismos, né? Então, a esterilização, ela acaba sendo utilizada em certos elementos e locais, porque seria muito caro e inefetivo eu fazer isso num ambiente produtivo, por exemplo. Então, diante dessas definições, o que a gente tem é que os desinfetantes e os sanitizantes, que são esses produtos químicos utilizados para sanitização ou a desinfecção química, né, porque a gente também tem desinfecções físicas, né, que seria temperatura, ultravioleta, como alguns exemplos, eles são regulados pela Anvisa e são utilizados para gerenciar esses riscos à saúde. A próxima definição que eu queria trazer aqui para todo mundo é o círculo de Sinner. Né? O que é que esse cidadão fez? Ele entendeu quais são as variáveis que são importantes ou participam para que uma limpeza eficiente funcione. Ou seja, se a gente, a todo desafio, a cada desafio que a gente tenha no nosso dia a dia, no indústria de alimentos, ou seja, em outros ambientes, contemplá-los, a gente vai ter uma vida e tomar decisões mais assertivas para que a gente garanta a limpeza. Então, o tal do Sinner, né, ele entendeu que a ação química, a ação mecânica, a ação temporal, que é o tempo, e a ação térmica, que seria a temperatura, são os elementos que juntos fazem com que a gente efetive uma limpeza eficiente, né? Então, é importante, a cada situação, a gente ver, ou a cada método ou procedimento que a gente desenhe, tente enxergar quanto, né, cada um desses elementos está entrando naquele procedimento, para eventualmente avaliar a mudança de um deles, né, para que a gente atinja um objetivo que de repente a gente não está atingindo. E somado, né, eu trouxe aqui também, né, que o círculo de Sinner, ele define essa parte primária aqui, dessa Tactile Wins, né, que é tempo, ação mecânica, concentração, que é a ação química, e a temperatura. Alguns estudiosos do assunto, e eu gostei dessa definição, que era algo que eu trazia sempre, um deles aqui, é que ele soma outros elementos também importantes à realização de uma limpeza eficiente, né, que é a água, ou seja, a qualidade da água. A legislação pede que a indústria de alimentos mantenha uma qualidade de água. Então, para principalmente os produtos químicos profissionais, né, que você faz uma diluição, é importante que essa água seja de qualidade, né? Não adianta você estar utilizando um desinfetante e somar esse desinfetante uma água contaminada, né? Essa água vai acabar consumindo o ativo desinfetante desse produto e o procedimento não vai ser efetivo. Além disso, o individual, que somos nós, somos as pessoas que acabamos tomando a decisão de como utilizar todas essas variáveis, e eu sempre trazia e coloco como uma peça-chave, né, o produto químico, a ação mecânica, nada disso faz o trabalho sozinho, somos nós que executamos. Além disso, a natureza da sujidade, né, ou seja, de que origem é essa sujidade. E um outro ponto que é importante considerar também é a superfície, ou seja, de que composição é essa superfície. Né? Então, somando todo, não mais os 4, né, que é do círculo de Sinner, esses 8 elementos, e a gente colocá-las na nossa lista de decisão, a gente vai conseguir conquistar e fazer limpezas mais eficientes. E aí aqui eu trago 3 exemplos, mas eu entendo que a gente não precisa postergar muito, mas o que a gente quer dizer é que se eu tenho uma situação de limpeza que eu estou conseguindo atingir com um tempo de 8 segundos, uma temperatura de 60 graus,
uma concentração de químico de 1 grama por litro com ação mecânica nessa potência, se eu variar um dos elementos, ou seja, eu reduzir a temperatura dentro desse segundo exemplo, eu vou precisar compensar em um dos 3 elementos, né? Ou seja, nessa situação aqui, a gente, para atingir o mesmo objetivo, precisou concentrar mais o produto químico, e assim por diante, né? Já no terceiro exemplo aqui, eu tive uma redução de tempo, também de temperatura, e uma ação mecânica menos efetiva, eu precisei concentrar mais ainda o produto químico utilizado nessa operação. Então, é assim que a gente deve avaliar as situações de limpeza que a gente se encontra ou encontra no nosso dia a dia, né? Se eu não estou atingindo o meu objetivo de limpeza, é importante que você avalie variar, normalmente para mais, né, um desses elementos para que você atinja esse objetivo, né? Muitas vezes, um dos fatores que é esquecido é o tempo, né? Como um passe de mágica, as pessoas acham que aplicam o produto e já vão logo fazer a ação mecânica. É importante o produto químico ter um tempo de ação, né? Isso aí varia de produto a produto, mas, em geral, os produtos trabalham com um tempo de ação mínimo aí de 10 minutos. Então, diante disso, né, e um dos pontos que a gente colocou como importante, junto ao círculo de Sina, que é identificar qual o tipo de sujidade, lá ele está falando muito mais qual é a origem, né, que tipo de sujidade, é uma proteína, é carboidrato. E aqui eu quero apresentar 3 tipos de sujidades que vão definir o tipo de limpeza que a gente vai utilizar, né? Então, a gente tem as sujidades soltas, que a gente fala, né, que são as sujidades que a gente consegue remover com a utilização de seja ferramentas ou equipamentos, como um mop-pó ou uma própria vassoura, né, que no caso de uma indústria de alimentos não é indicado, uma varredeira, né, para áreas externas. Então, são as sujidades que a gente consegue remover ou retirar com essas ferramentas. Aí temos as sujidades solúveis em água, que são sujidades que, com a aplicação de detergente e água, são facilmente retiradas das superfícies. E temos as sujidades impregnadas, que são aquelas que a gente precisa, além da água com o detergente, utilizar de uma ação mecânica mais potente, né? Normalmente são sujidades que a gente precisa do apoio, da ajuda de uma ação mecânica. E diante de cada uma dessas sujidades, tem a definição do tipo de limpeza que a gente deve aplicar, né? Para a primeira, que são as sujidades soltas, a gente deve utilizar para a limpeza uma limpeza seca, já para a segunda, uma limpeza úmida, e já a outra, uma limpeza molhada. O que a gente busca fazer é sempre da esquerda para a direita, né? Toda limpeza, todo procedimento de limpeza, ele deve iniciar com o procedimento de limpeza seca, né? Muitas vezes as pessoas já vão com água e detergente no ambiente, e esse procedimento é ruim porque muitas vezes algo que estava solto, né, de fácil retirada do ambiente, superfícies, ele junto com a água vai ter uma aderência, né? Então, em geral, e no que a gente entende, o procedimento de limpeza, ele sempre deve iniciar por uma limpeza seca. E em seguida você vai, dependendo do estado dos ambientes, fazer uma limpeza úmida ou molhada, né? Normalmente as limpezas úmidas são as limpezas concorrentes ou de manutenção, de rotinas com uma frequência maior, e já as limpezas molhadas são o que a gente chama de limpezas de impacto, né? Normalmente com frequência um pouco maior, dependendo, claro, do tipo de indústria que a gente está falando, né? Existem diversas indústrias que a limpeza molhada ou de impacto, ela ocorre diariamente, ou muitas vezes 2 vezes ao dia, né? Trazendo a parte hospitalar para a nossa conversa aqui também, para ficar mais claro, né? Limpezas de impacto ou terminal dentro de um centro cirúrgico, elas devem ocorrer também diariamente, né? Então, não necessariamente uma limpeza molhada de impacto, ela tem que ter uma frequência de 1 mês, ou 15 dias, ou 20 dias, né? De acordo com a análise, por isso que eu disse antes,
que é importante avaliar cada caso, né? Cada caso tem uma forma de funcionar, uma forma de gerar resíduo e contaminantes. Depois disso, né, o que a gente quer trazer, depois que a gente define os tipos de sujidade, a gente quer trazer a definição das principais limpezas que são executadas na indústria de alimentos, né? Então, a gente tem a Clean in Place, que é chamada de CIP, que é uma limpeza normalmente que ocorre dentro dos equipamentos, né, da produção, sem desmontagem muitas vezes ou desmontagens parciais. O que ocorre é uma lavagem ou limpeza por circulação, né? E ela ocorre normalmente com enxágues, soluções cáusticas e soluções ácidas, e temperatura e turbulência, né? Então, a turbulência é importante na limpeza CIP, ou seja, a turbulência que vai dentro do círculo de Sinner representar a ação mecânica, ou seja, se eu tenho um fluxo de água dentro de um tubo de uma indústria de alimentos, sem turbulência e ele é contínuo, né, eu vou ter uma baixa ação mecânica e fatalmente eu vou ter aí uma baixa eficiência de limpeza. O segundo ponto, né, que é aí a mais praticada em todas as indústrias, é o que em inglês as pessoas chamam de Clean Out of Place, que é a COP, né, a primeira é a CIP, a segunda é a COP, que já são limpezas realizadas com desmontagens parciais, são limpezas externas, normalmente com utilização de jatos de pressão, geradores de espuma, geradores spray. E já a última, eu disse que a mais praticada é a segunda, mas eu vou refazer minha frase aqui, é a limpeza manual, né? Que aí, pela figura a gente vê, é quando a limpeza não se utiliza, né, de nenhum atributo, ou normalmente as ferramentas são manuais, né? A limpeza via fibra, por exemplo. E aí, aqui a gente vai iniciar ou comentar alguns pontos importantes e mais focados nos produtos químicos, né? Então, os produtos químicos, o que eu gosto de normalmente diferenciar, que aparentemente é simples, mas nem todos dominam e é importante saber, é a diferença entre saneantes e cosméticos, né? O saneante e o cosmético são produtos químicos regulados pela vigilância sanitária, né? Ou seja, os dois devem ser regulados, mas cada um deles tem particularidades. De uma definição bem simples, os saneantes são os produtos que a gente aplica nas coisas, e já os cosméticos são os produtos que a gente aplica nas pessoas, né? Somente dessa definição, a gente já vê que os cosméticos devem ter, ou eles têm uma regulação e são mais exigentes em relação aos exames toxicológicos dos produtos, né? Tendo em vista que a gente está aplicando na nossa pele. Aí, como exemplo, o sabonete, mas eu gosto de usar como exemplo o próprio álcool. Né? Existem álcool no mercado saneante e existe álcool no mercado como cosmético. Ou seja, o álcool saneante, ele é para ser aplicado nas cores, na superfície, e já o álcool cosmético é para ser utilizado nas mãos ou na nossa pele. Né? Qual a grande diferença? São os laudos que a vigilância solicita na regulação desses produtos, ou seja, mais exigentes para os cosméticos. E, normalmente, os produtos cosméticos, além do ativo que é comum nas duas situações, que é o álcool, ele tem adicionado ao produto, né, hidratantes, emolientes, que vai gerar uma sensação, principalmente com o uso contínuo, mais agradável do que utilizar um álcool saneante para passar nas mãos. Em termos de efetividade de desinfecção, de matar o problema, eles vão trabalhar parecido, né? Muito mais pensando na saúde também do usuário, que a vigilância regula de forma distinta, né? Então, é importante a gente seguir isso também. Um segundo ponto, né, que hoje a gente tem bem menos incidência, vê bem menos do que há um tempo atrás, né? A empresa que tem 19 anos, eu tenho 8, logo no início do meu trabalho nesse segmento, a gente via mais
produtos clandestinos, né? Mas a gente ainda encontra, né? Então, o que é importante a gente checar como um comprador, um consumidor de uma indústria de alimentos? É a autorização de funcionamento do fabricante dos químicos, né? Se eles fazem saneantes, eles têm que ter uma autorização para a fabricação de saneante. E a autorização, se eles fazem cosmético, ou seja, sabonete, eles deveriam ter também uma autorização de funcionamento de fabricação de cosmético, né? Ou seja, são autorizações distintas. Então, tem muita gente que tenta burlar esse ponto, né, de saneante e cosmético, vendendo sabão para as mãos, né? Sabão é um elemento saneante, ele é classificado pela vigilância sanitária como saneante. E já cosmético seria sabonete. Então, muitas vezes, alguns produtos ou produtores clandestinos se utilizam da nomenclatura de sabão para aprovar ou notificar um produto na vigilância, mas ele está notificado de uma forma inadequada. E um outro ponto também que muitos não cumprem, e é importante verificar, é que o distribuidor, ou seja, qualquer fornecedor de produtos químicos, eles têm também que ter autorização de funcionamento, né? Ele não somente o fabricante ele precisa ter uma autorização de funcionamento. Se ele é um distribuidor, se ele vende para empresas, ele também teria que ter uma autorização de funcionamento para distribuição já, né? Não para fabricação, mas para distribuição. A única rede, né, que não necessita dessas autorizações é o comércio varejista, né? E o comércio varejista é quando a gente tem a venda para as pessoas, que aí seriam os supermercados. Eles não precisam ter uma autorização de funcionamento na Anvisa, mas distribuidor de produtos químicos de limpeza, ou seja, os saneantes, eles teriam que ter também a autorização da mesma forma que o fabricante. E uma diferença que a gente gosta de trazer também é a diferenciação dos produtos domésticos dos profissionais. Os principais pontos de diferença é a quantidade de ativo, né? Muitos dos produtos que a gente encontra no supermercado, principalmente aqui no Brasil ainda, são produtos com uma grande concentração de água, né? Hoje, um detergente lava-louças doméstico tem alguns trabalhando aí com 2% de ativo, ou seja, 98% do que está dentro daquele frasco é água. Então, os produtos profissionais são mais concentrados, eles possuem mais ativo do que os domésticos, é uma primeira diferença. A outra é a especificidade, né? Ou seja, na linha profissional de limpeza, você tem produtos para tratar de problemas muito característicos, particulares. Já no supermercado, que vende os produtos domésticos, você vê ali 7 categorias de produto, né? Um limpador, um desinfetante, uma água sanitária, amaciante, um detergente para roupas. E numa linha profissional, você pode ter um produto para remover de chiclete, né? Então, você tem produtos formulados para problemas muito específicos e muitas vezes particulares de uma cadeia, né? E um outro aspecto que também diferencia o produto doméstico do profissional é a embalagem, né? A embalagem, de acordo com a vigilância sanitária, para um produto doméstico, ela não pode ultrapassar 5 litros, né? Então, o produto profissional não, ele já pode estar em embalagens maiores, né? 20, 50 até 200 litros. E um outro ponto que é importante no segmento profissional que a gente trabalha é a gente deixar de avaliar o produto por aspectos que são característicos de uma avaliação doméstica, né? Muitas vezes, uma dona de casa ou as pessoas que compram produtos para uso na nossa casa, eles avaliam um desinfetante pela essência ou, eventualmente, pela cor, né? Então, esses atributos, cor, por exemplo, além de facilitar a identificação de um produto, ele não tem efetividade nenhuma na limpeza, né? Já a essência, ele é um segundo aspecto de um produto desinfetante. O que a dona de casa ou as pessoas, quando consomem esse produto, deveriam querer efetivamente é a desinfecção. E muitas vezes isso acaba não ocorrendo porque a gente não lê o rótulo e vários dos produtos domésticos têm lá como ação desinfetante a utilização desse produto de forma pura. E aí a dona de casa vai lá e faz uma diluição num balde e aí o produto não vai estar sendo efetivo para o primeiro aspecto que deveria estar buscando, né, num produto dessa categoria, que seria a desinfecção, né? Uma vez que você faz uma diluição maior, essa desinfecção vai ser prejudicada
e você vai estar utilizando aí o produto como um limpador ou como um aromatizador do ambiente. E outro aspecto é a espuma, né? Que esse produto a gente escuta muito, né? Ele faz menos espuma do que o que eu uso na minha casa ou o que eu usava antes, né? E muitas vezes na limpeza profissional a gente quer baixa formação de espuma, porque a espuma dificulta a etapa de enxágue, né? Você precisa gastar ou investir mais tempo para fazer um enxágue correto e também consumir mais água, né? Então, vários produtos da linha profissional, eles têm dentro da composição atenuantes de espuma, né? Que deixam a espuma mais pobre para facilitar a etapa do enxágue. E como último ponto, nesse slide que eu gosto e quero trazer, é a questão da armazenagem. É importante que todas as indústrias ou serviços de alimentação, eles tenham um local adequado e que eles sejam armazenados longe e separados dos alimentos, né, como a figura aqui indica. Aqui eu trago, também não vou me delongar nesse slide em específico, vou buscar citar para vocês os pontos que são enfatizados, né? Aqui é um exemplo de um rótulo de um produto profissional, né? Onde você precisa ter o nome, o modo de uso, né? Que também nos domésticos a gente tem isso, né? Eu acho que o brasileiro, em particular, ele não gosta muito de ler as instruções das coisas, mas é importante que a gente busque ler para entender se o que a gente está usando, se o método que a gente está aplicando, ele faz sentido para o que a gente quer, né? Não adianta eu diluir um desinfetante doméstico se eu quiser desinfecção, ele não vai estar fazendo o trabalho de forma completa. Então, aqui eu já listo esses pontos que estão enfatizados no slide anterior, quais são os componentes de um rótulo, né? O que um produto saneante, ele precisa ter numa rotulagem, ele precisa ter o nome do produto, com a categoria do produto, né? A vigilância tem aí mais de 80, se eu não me engano, categorias dentro da legislação dela. Me perdoem se eu estiver errando esse número, mas é uma quantidade muito grande de categorias. Então, além do nome do produto, é necessário que se tenha a categoria que aquele produto está incluso ou registrado dentro da Anvisa. A advertência de ler a instrução do rótulo, o modo de uso, a diluição, caso o produto seja indicado de diluição, a composição do produto, citando o ativo principal daquele produto e os outros elementos toxicológicos importantes, né? Então, dentro da composição do produto, tenho que indicar qual o ativo e, além disso, quais os outros componentes que têm alguma importância toxicológica ou que possam fazer algum mal, e já os demais, eles podem ser citados pela função que ele está desempenhando ali na forma. Pictogramas, né, desenhos de advertência, quando for o caso, principalmente nos produtos que sejam corrosivos. A indicação de ser um produto exclusivamente de uso profissional, ou seja, um produto que tenha uma embalagem acima de 5 litros, ele tem que ter a indicação, a frase de advertência que esse produto é um produto profissional e não doméstico. E aí a gente tem telefones de emergência, número de lote, data de fabricação. É importante porque dentro da legislação, a Anvisa quer que se tenha uma rastreabilidade. Ou seja, se um produto saneante teve algum problema, a gente precisa ter a condição de rastrear aquele lote para entender qual foi o problema que aquele produto apresentou, se foi matéria-prima, se foi processo. Então, a gente vê ainda no mercado vários rótulos sem lote e sem data de fabricação. E, além disso, o número de registro ou notificação da Anvisa, né? É importante que você veja isso. E também a autorização de funcionamento ela é obrigatória dentro da rotulagem. Então, depois dessa iniciação aí nos produtos químicos, o que a gente quer apresentar ou falar, né, que para vários, eu entendo que até a maioria a gente vai estar repetindo, né, mas é importante a gente conhecer e falar de pH, né, que é o potencial hidrogênio iônico. O pH ele vai ser determinante na escolha de qual produto químico eu devo utilizar para limpar uma sujidade ou em alguma superfície que eu tenha, ou que essa sujidade esteja aderida. Né? O pH ele é uma escala que divide, né, ou classifica os produtos, ou na verdade qualquer solução,
entre ácido, neutro e alcalino, né? A gente ainda vê muita gente no mercado classificando um produto sem essência como neutro, né? O que não tem nenhuma ligação efetiva, né? Um produto sem essência não é um produto sem essência, mas existem produtos sem essência que não têm o pH neutro, né? Então é importante a gente explicitar às pessoas que trabalham conosco e que neutro não tem nenhuma ligação com presença ou não de essência, né? Então essa escala vai nos ajudar de forma geral, né, a eleger o produto que a gente vai estar utilizando, né? Então a gente tem os produtos ácidos, ou seja, aquilo que vem da terra, né, são minerais, sais minerais. Nós temos os produtos na faixa alcalina, que vão ser utilizados para limpeza orgânica, que normalmente são que vêm das pessoas, animais e alimentos, né? E aí a gente tem a faixa de produtos neutros, que é o produto que a gente deve elencar e se utilizar, ou buscar utilizar, nas limpezas mais rotineiras e diárias, né? O produto neutro, ele é um produto que, como a gente coloca aqui em verde, ele pode ser utilizado em qualquer superfície lavável, né? Então, a questão é a gente desempenhar uma boa rotina de limpeza diária ou pós-uso, para que a gente consiga postergar o uso de produtos alcalinos ou ácidos, que são produtos que têm um potencial de agressividade tanto para o manipulador maior, né, que precisa se equipar de EPIs mais específicos, quanto para as superfícies também, né? Então, muitas vezes, né, a gente, inclusive, usa um indicador aqui de um produto que a gente tem na linha, que quando a gente percebe que o cliente está utilizando muito para uma limpeza geral, né, não na indústria de alimentos, mas numa universidade ou em escritórios, ele está cometendo algum erro em relação ao procedimento, né, que o cidadão fica tentando utilizar um produto ácido para limpezas diárias em banheiro, né, que é normalmente a área que nessa limpeza geral que se acumula muito sais, né, então o produto acaba sendo efetivo, mas ele não deve ser um produto para limpeza úmida, né? Aquela limpeza de rotina. Ele é um produto para ser, nessa limpeza geral, destinado para as limpezas de impacto. Então, o pH entra nisso, né? Então, resumindo e repetindo, produtos ácidos para sujidades inorgânicas, origem terra, mineral, alcalinos para sujidades orgânicas, né, que é o que vem das pessoas, dos alimentos e dos animais. E aí, diante do que eu estou falando, eu meio que já direciono os principais produtos dentro de uma indústria de alimentos. Né? Uma indústria de alimentos, em geral, ela vai trabalhar com produtos de neutro ao alcalino, que é a sujidade mais preponderante dentro de uma indústria de alimentos, né, que são de origem orgânica. Claro que existem indústrias que utilizam dentro da composição algum mineral, alguma coisa que vai fazer com que você também utilize no processo produtos ácidos, né? No caso da indústria leiteira, né, normalmente você faz a limpeza CIP das tubulações e dos tanques com um produto alcalino e com sanitizantes e com a frequência um pouco maior, né? Maior não, menor no caso, né? Semanalmente. Você também se utiliza de um produto ácido, né, para fazer a limpeza do que o pessoal chama de pedra do leite, né, que são esses acúmulos de sais originários da passagem do leite nesses dutos ou nesses tanques, né, mas, em geral, vocês podem ver agora nessa tabela, os produtos na indústria de alimentos vão ser de neutro a alcalino, né, e os ácidos vão ser utilizados aí por uma particularidade ou uma eventualidade, né, eles não vão estar tão presentes como os alcalinos. Por quê? Porque a sujidade na indústria de alimentos, ela é, em geral, orgânica. E o que a gente até coloca aqui, explicita que algumas são mais fáceis ou são solúveis em água, e eu coloquei aqui no caso de lipídios e proteínas que têm uma maior dificuldade de remoção, principalmente quando elas sofrem aquecimento, né? Então, uma proteína, quando ela sofre uma desnaturação, ou ela é aquecida, né? Que é no caso de um leite, por exemplo,
você vai ter uma dificuldade de limpeza maior. E no caso dos lipídios, você vai ter uma polimerização que também vai dificultar essa remoção da sujidade. Então, o pH é importante nesse cenário, para uma vez que a gente conheça o tipo de sujidade que a gente vai tratar, o produto ele tem que partir aí, né? Claro que existe uma variação infinita, imensa de componentes e formulação, mas em linha geral o pH vai ser um direcionador de qual produto a gente deve usar. Né? Então, o que eu já falei, né, que devemos procurar realizar as limpezas diárias com produtos mais próximos do neutro, melhor preservando assim as superfícies, e aí eu adicionei também no discurso as pessoas. Aqui a gente resume os pontos que a gente colocou, que são importantes, e eu falei lá no círculo de Sinner, somado com o IN, né? Então, para eu realizar uma limpeza correta de uma superfície, eu preciso conhecer a superfície que eu vou limpar, ou seja, de que é composto essa superfície, né? Eu posso utilizar um produto clorado em algo de ferro galvanizado, eu vou conseguir limpar, mas aquilo vai gerar um processo de oxidação, e essa oxidação nesse equipamento vai gerar um problema posterior, né? Então, é importante a gente conhecer a superfície, qual a sujidade que a gente precisa limpar, né, que aí entra na questão do pH que a gente falou agora há pouco. A qualidade da água é importante, eu já comentei também, né, ela tem uma condição microbiológica adequada, eu vou fazer uma diluição de um produto desinfetante com água contaminada, esse produto vai perder a efetividade dele, né. Qual o método que eu vou utilizar de limpeza, né, a gente explicitou e apresentou lá 3, né, que é o CIP, o COP e a manual, e qual produto químico a gente vai utilizar. E as condições do ambiente. Condições do ambiente aqui, eu consigo fazer essa limpeza bloqueando a sala, ou bloqueando essa área produtiva, né? Muitas vezes a gente precisa pensar em métodos diferentes e alternativos, porque a gente não consegue ter o bloqueio, ou seja, a gente precisa usar ferramentas ou máquinas mais eficientes, porque eu preciso realizar uma limpeza concorrente, ou seja, a produção está ali ocorrendo, e eu preciso realizar a limpeza e eu não posso ter respingo, porque senão eu vou estar contaminando os alimentos. Né? Então, as condições do ambiente aqui, normalmente, qual o tempo, né, que eu vou ter disponível para realizar aquela limpeza, né? Existem casos que uma indústria tem um turno, ela tem um bom tempo para conseguir realizar a limpeza e desinfecção. Quando ela implanta um segundo turno, ela já vai ter menos tempo disponível. Então, não necessariamente o procedimento anteriormente definido vai ser efetivo, né? É daí que a gente vai utilizar outros produtos químicos ou outras máquinas e equipamentos. Então, os problemas que a gente tem de limpeza é porque a gente esqueceu ou deixou aí alguma incompatibilidade em um desses pontos aí que a gente está citando. E aí a gente apresenta aqui um procedimento geral, né? Eu já apresentei um pouco quando a gente apresentou os tipos de sujidades, mas em geral, para uma limpeza manual ou uma limpeza COP, que é outplace, a gente precisa sempre realizar a limpeza seca primeiro, efetiva um enxágue inicial. Somente na terceira etapa é que eu vou aplicar a solução detergente e efetivar a ação mecânica. Em seguida, eu faço o enxágue e já inspeciono se eu deixei algum resíduo de material orgânico, o resto dos alimentos que estão sendo produzidos ali, para só aí desinfetar. E aí, essa última etapa, eu enxago ou não, dependendo do produto que a gente está utilizando. E dependendo do tempo, né, que aí entra as condições do ambiente. Esse ambiente ele vai ser logo utilizado ou ele vai ser utilizado no dia seguinte, né? Então, muitas vezes, a questão do enxágue na superfície de contato com o alimento, ela tem a ver com o tempo que eu vou ter depois dessa limpeza e desinfecção, antes do próximo uso. Então, em linhas gerais, esse é um procedimento que pode ser implantado e na verdade, deve ser implantado em qualquer procedimento para a indústria de alimentos. E aqui eu gosto de enfatizar, é algo que eu pessoalmente acredito e entendo que é mais seguro, é realizar a limpeza e desinfecção em 2 etapas. Né? Existem produtos no mercado que se colocam e tem rótulo que ele em uma única etapa faz a limpeza e desinfecção,
mas como a gente defende e procura segurança, e esses produtos, quando são testados para conter isso no rótulo, eles são testados em laboratórios com a quantidade de sujeira ou de carga orgânica conhecida, né? Então, como a gente busca ter a segurança, a gente promove que a gente primeiro tenha a etapa de limpeza, para que a gente tenha a redução de carga orgânica, para em seguida vir com a desinfecção, né? Porque normalmente os ativos desinfetantes, eles têm uma maior dificuldade de trabalho quando eu tenho uma alta carga orgânica na superfície. Aí aqui é uma repetição do que a gente já falou, né? Que cada complexidade ou cada planta, ela vai exigir mais ou menos complexidade de produtos utilizados. É importante que eles tenham a comprovação, a eficácia comprovada, né? No caso dos desinfetantes, principalmente quando ele é de uma indústria de alimentos, eles precisam ter essa eficácia no mínimo para aquelas 3 bactérias que a gente comentou. E aqui a gente cita, né, que inclusive são os citados lá na nota que a Temis apresentou, os principais ativos utilizados na indústria de alimentos, né, que é o hipoclorito de sódio ou de cálcio, quaternário de amônio, álcool, ácido peracético e peróxido de hidrogênio. E, por último, a gente diz ou cita alguns ativos que não devem ser utilizados na área de alimentos, né, que é formaldeído, paraformaldeído, glutaraldeído, glioxal. Então, o que é importante aqui é a gente saber que dentro da indústria de alimentos existem diferentes ativos, todos com o objetivo de eliminar os problemas que a gente vem a encontrar nessa indústria, e nenhum deles é perfeito, né? Por isso que muitas vezes a indústria de alimentos, como outros segmentos, fazem a combinação ou muitas vezes a mescla de ativos, né? Para que a gente tenha uma maior amplitude aí de problemas sendo resolvidos, né? Então, existem diversos procedimentos em indústria de alimentos que usam nas limpezas e desinfecções diárias o ácido peracético e semanalmente ele aplica uma solução de quaternário de amônio, né? Então, é importante a gente também ter a soma de ativos trabalhando. Aqui, orientações gerais que a gente já foi citando, né? Primeiro limpar para depois desinfetar. A utilização de equipamentos de proteção individual é determinante, principalmente quando a gente utiliza aqueles produtos mais ácidos, mais alcalinos. É importante também a utilização de equipamentos de proteção coletiva, e qualquer plano de limpeza e desinfecção, ele, por mais simples que seja, ele precisa ter lá especificada a lista de produtos, sejam eles químicos, né, que devem ter a ficha técnica, a ficha de segurança e o registro da Anvisa acompanhados, quais as ferramentas, máquinas e equipamentos que vão ser utilizados dentro daquele plano. E, além disso, um cronograma de limpeza, né? Que o cronograma, no mínimo, ele tem que ter quem é o responsável, com qual frequência e qual método que a gente vai utilizar dentro daquela rotina. E ter um plano de treinamento, né? Principalmente para os novatos, mas também para os não novatos, né? É importante que a gente esteja, a todo momento, revendo a competência ou a capacidade das pessoas que estão dentro da operação repetir aqueles procedimentos. E algo também muitas vezes esquecido, né? Quando a gente visita algumas situações, a gente enxerga ou encontra produtos de limpeza, equipamentos, ferramentas, mais suja do que o ambiente que ele vai ser limpo. Ou seja, o equipamento de limpeza, ele tem que ser limpo e desinfetado e depois guardado em local apropriado, né? Então, a cada procedimento que eu utilizo um balde espremedor ou ferramentas de limpeza, sejam elas qualquer, eu preciso limpar e desinfetar aquela ferramenta para ter o próximo uso, né? Então, eu vou estar funcionando como um agente contaminante, uma vez que, né, a gente acaba visitando e vendo algumas situações que o mop úmido, né, aquela cabeleira que o pessoal usa, ele está mais sujo do que o piso. É melhor ele nem usar a ferramenta e deixar o piso como está, né? Então, é determinante que a gente cuide aí dos materiais utilizados. Então, a gente explicita aí de novo e enfatiza, né, que toda superfície que entra em contato com alimentos, ela deve ser limpa e desinfetada, e não só limpa. Aqui a gente cita e explicita esse último ponto, né, de ferramentas. É importante que a gente escolha as ferramentas que vão participar dos métodos e processos de limpeza que tenham
materiais mais duráveis, impermeáveis, lisos e sem ranhura, né, que a gente, junto com o setor de compra da empresa, tente apresentar custo-benefício, né? Tem muita empresa que ainda compra produtos baseado em preço, né? E preço sozinho não representa muita coisa, né? Então é importante que a gente trabalhe, a gente ou os técnicos de qualidade, junto ao setor de compras da empresa, apresentando custo-benefício, né? Que seria um orçamento e um risco, né? Eu não tenho como utilizar nas legislações, vocês conhecem até os técnicos mais do que eu mesmo, eu não posso utilizar um cabo de madeira dentro de uma indústria de alimentos. Por quê? Porque ele é mais propício de conter problema. Aquelas ranhuras podem ser causa de problema, né? E um outro ponto que é importante ser implantado é a diferenciação por cores, porque aí a gente fica de uma forma clara e explícita, sabendo se uma ferramenta que eu utilizo no ambiente de vestiários e banheiros está dentro da minha área limpa de produção de alimentos, né? Então, fica mais fácil para a supervisão o controle quando a gente usa a diferenciação por cores. Aí existem diversos formatos e fabricantes, mas é um ponto importante de ser implantado e de ser observado. E aí, tudo isso que a gente falou, né, a gente quis trazer aqui e citar também, é que a gente quer evitar a formação de biofilme, tanto pelo problema que ele causa, através das doenças transmitidas por alimentos, mas também, além de causar essas doenças, eles dificultam, ou seja, uma vez que eu tenho um biofilme formado, né, ele afeta drasticamente a minha capacidade de limpeza, né? Então, é por isso que as frequências têm que ser maiores, né? Eu tenho que fazer as limpezas a todo momento para que eu não chegue numa situação de ter biofilme formado, onde eu vou ter que trabalhar junto com forças mecânicas, né? Calor, intervenções químicas mais agressivas, para que eu tenha a remoção desse biofilme e inicie de novo o processo de uma forma mais efetiva, né? Então, o ponto que eu quero deixar para vocês é que biofilme é um problema, porque essas bactérias aglomeradas, né, junto com o que elas formam de polímeros, né, que faz com que ela fique mais difícil de ser eliminada da superfície, e além disso eu vou ter que despender de mais elementos, né, mais forças, vou ter que fazer utilizar diferentes ferramentas para que eu tenha a eliminação desse biofilme da superfície. E aí aqui é um gráfico que eu não quero complexar demais, mas eu simplesmente quero dizer que, e defender diante de tudo que a gente falou até então, é que aqui eu tenho um início de produção com uma concentração de sujidade, né? Aqui, passando o pointer vermelho aqui, é a concentração de micro-organismos ou sujidades. E aqui, esse outro eixo, é o tempo. Então, eu inicio uma produção com uma concentração de sujidade aqui embaixo. Eu começo a produção e as pessoas usando lá o ambiente, estando lá, né, pegando. Então, eu tenho um aumento, eu tenho uma concentração de micro-organismos e sujidades. E é nesse momento que eu devo realizar minha limpeza. Se eu faço uma limpeza através de um plano bem montado, eu vou reduzir novamente essa minha concentração a níveis seguros. E aí eu vou ter um tempo para que, com a concentração de micro-organismos e sujidades, para que eu faça minha próxima limpeza. Quando eu tenho um procedimento mal feito, né, eu tenho uma redução de sujidade de micro-organismo ineficiente, né, uma redução menor. E com isso vai fazer, eu deveria fazer com que eu retorne antes do tempo para uma limpeza e desinfecção daquele ambiente. Então, o que a gente quer mostrar é que a limpeza eficiente, né, ela faz com que a gente também tenha as rotinas ou as frequências menores, né? Então, muitas vezes a gente precisa rever processo para que a gente realize de forma eficaz a limpeza, né? E tenha um tempo maior de espera sem estar afetando a saúde daqueles ambientes. Isso, depois desse gráfico, né, que fala em concentração
de micro-organismos e de sujidades, principalmente orgânicas, a gente quer citar e mostrar aqui para vocês um aspecto que seria fechando um ciclo aí fechando não, né, mas a parte de checagem que acaba sendo muitas vezes esquecido, né? Então, o que a gente quer é criar ambientes seguros e livres de micro-organismos, e para isso a gente deveria fornecer consistência e validação científica aos clientes, né? Então, a gente traz a parte de monitoramento ambiental, fechando aí esse momento que a gente teve, né? Então, tudo aparentemente parece perfeito, né? Matéria-prima, instalação, operação, utensílios, tudo pensado e disponibilizado, mas a gente demonstrou que a higiene precisa vir aí fechando e linkando tudo isso aí para garantir um ambiente saudável. Mas aí tem uma outra pergunta, né? Como eu sei que eu cheguei naqueles níveis aceitáveis e seguros? A gente sabe através do monitoramento ambiental, né? Que tem o objetivo de investigar, controlar, reduzir ou eliminar qualquer fonte de contaminação. Então, essas falhas durante a limpeza, elas são as causas, raízes das doenças transmitidas por alimentos e também de recall, né? Não tem algo mais dispendioso em termos financeiros para a empresa do que ter que recolher produto do varejista, né? E, além disso, tem todo o risco de imagem aí que é incalculável, né? Então, nesse monitoramento, a gente deve monitorar esses principais problemas, né, de acordo com a legislação, que aí, de novo, né, a salmonela, a escherichia, a estafilo. E aí a gente tem alguns métodos para fazer esse monitoramento, né? Então, depois de todo o procedimento de limpeza, é importante que a gente feche o ciclo e tenha a checagem, né? A gente precisa praticar o PDCA, né? O planejamento, eu realizei o procedimento e eu preciso checar, né? Então, o monitoramento ambiental vem nessa etapa para depois eu ter as correções, né? Então, eu posso fazer essa checagem de forma sensorial, né? Visual, que seria a forma mais simples de fazer esse monitoramento, através da supervisão ou dos usuários lá daquele ambiente, através de checklist de auditorias, através de testes microbiológicos, né, que aí você já vai tentar medir ou ver a presença desses principais contaminantes da sua indústria, testes de alergênico, e aí nós temos o ATP, né, que aí o ATP a gente vai utilizar aqui, ou vai explicar de uma forma maior, que ele é um indicador, uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro dos setores de qualidade, que tenta fazer uma aproximação, uma indicação dos testes microbiológicos, né? Então, os testes microbiológicos, normalmente você precisa de um laboratório ou próprio, mas normalmente é terceiro para fazer aquela avaliação, ela não ocorre online, e a gente tem o ATP, que é uma ferramenta, um equipamento que ele, online, em 15 segundos, ele vai te indicar se a efetividade da limpeza naquela superfície foi alcançada. E hoje existem também equipamentos portáteis como o ATP, que ele vai fazer vai medir algum alergênico específico ou a presença de alguma bactéria específica que seja mais presente ou que você queira combater de uma forma mais efetiva dentro da tua indústria de alimentos, né? Então, o ATP, ele mede a medida, né? Através de RLU, mas ela é uma indicação dessa enzima que é presente aí nas matérias orgânicas de micro-organismos e de sujidades orgânicas, né? Então, o ponto é que quando você tem maiores medidas de RLU, que é a medida desse equipamento, você tem maior presença de problemas, sejam elas de sujidade orgânica, ou seja, resíduo dos alimentos que você está manipulando dentro da indústria, ou de micro-organismos, né? Então, o importante nessa implantação é que você tem uma tecnologia rápida que permite verificar a eficiência e permite também você criar indicadores ou ferramentas de gestão de monitoria de toda a sua planta, né? Que aí eu venho aqui para ilustrar para vocês, né, exemplificando uma planta produtiva de uma indústria de alimentos, onde, dentro da etapa de planejamento, de acordo com onde tem ou não contato com os alimentos, as pessoas
pessoas do planejamento vão identificando ou indicando quais os pontos ela quer monitorar, né? Então, através de uma implantação de ferramentas, seja um ATP ou mesmo checklist, você consegue criar indicadores, né? Você tenta tirar a limpeza do subjetivo. O grande problema, eu acho, hoje que a gente ainda tem, né, na limpeza, a gente usa muito a palavra muito ou pouco, né? A gente, tá tudo sujo, tá muito sujo, tá nada limpo, tá tudo bem, e é importante que a gente tente dar números, né? Criar indicadores, né? Das 10 salas que eu tô aqui, uma tá com limpeza ineficiente, seja ela a partir de uma observação visual, seja ela através de uma utilização de uma ferramenta como o ATP, né? Então, aqui, dentro do planejamento, é importante, quando a gente está mapeando, classificar esses pontos como áreas de difícil higienização, áreas de contato direto com os alimentos, áreas de contato com as mãos e áreas de contato indireto, né? E aí eu organizei nesse formato, aí está por linha de priorização, ou seja, as áreas de contato com o alimento e de difícil higienização, elas devem ter uma frequência de observação e inspeção maior do que as demais, né? E aí a área de contatos com as mãos, que eu acabei colocando aqui, principalmente nesse período de pandemia, né? Além das mãos é um grande problema, seja na indústria de alimentos ou seja na indústria de saúde, né? Então, a mão, ela normalmente carrega os grandes problemas que a gente tem nesses dois ambientes, né? Então, a gente precisa, né, e todas essas notas que foram lançadas aí nesse período de pandemia, falam que a gente precisa ter uma atenção especial nas áreas que as pessoas tocam muito, né? Que aí a gente cita portas, armários, gavetas, torneiras, dispensadores de sabonete, papel toalha. A gente já fez alguns trabalhos de monitoria em hospitais, que o ponto mais sujo que a gente encontrou no hospital eram os dispensadores de álcool. Ou seja, o elemento está ali para tentar salvar, né, reduzir a carga microbiana nas mãos, e o que a gente tem é um ponto de contaminação, né? Porque muitas vezes são elementos esquecidos na limpeza. Então, dentro dos procedimentos de limpeza, vocês precisam montar ou contemplar também esses pontos de muito contato, que é o que eu entendo que ficou mais em voga aí nesse período durante a pandemia. E aqui no mapeamento ele separa, né, por cores, né? O vermelho é o que ele teria que ter uma maior frequência de verificação e o azul uma menor frequência. E aí aqui alguns exemplos, né? Então, uma área de contato com alimentos não é a parte lateral da esteira, e sim a área onde o alimento anda. Aqui já é uma área de contato indireto, ou seja, eu posso ter um monitoramento menos frequente. Aqui um exemplo de uma área de difícil higienização, né? Então, você tem algumas indústrias, misturadores, né, que tem um formato esquisito, que muitas vezes vão dificultar a limpeza, né? Então, como eles têm contato e têm um formato mais difícil de ser limpo, eles devem ser monitorados de uma forma mais frequente. E aqui um fluxograma de limpeza e desinfecção com validação do ATP, né? Então, você tem aqui, dentro do planejamento que eu citei anteriormente, né, os produtos químicos e equipamentos que nós devemos usar já definidos, os procedimentos também já definidos. Eu faço uma depois de limpeza, uma avaliação visual e vou monitorar o ATP. De acordo com a medida que eu encontrei daquela superfície, se eu encontrei uma medida de RLU baixa aceitável, né, que isso aí varia de acordo com o fabricante do equipamento, não tem uma medida geral, né, a Higiena tem uma medida, o da 3M tem outro, né, então cada um vai ter as suas medidas e indicações, mas o fato é que a gente precisa estabelecer parâmetros que são aceitáveis para aquela superfície, que vão me deixar atentos àquela superfície e que vão me direcionar que eu tenho que refazer o procedimento de limpeza para poder liberar aquela superfície para limpeza, né? Porque muitas vezes as pessoas também acham que, eu terminei o dia, mas eu preciso garantir que meu dia seguinte de produção de alimentos é que o ambiente esteja limpo, né? Então, muitas vezes, esse teste de ATP, esse monitoramento, ele não é feito pós-limpeza, ele é feito antes de se iniciar a produção no dia seguinte, né? Muitas vezes, dependendo aí da carga horária de cada indústria. Mas o que a gente precisa garantir é que a indústria inicie o processo produtivo com as superfícies atentas, dentro do limite de saúde.
E aqui, pessoal, eu quero deixar os recados finais, né? Mais uma vez agradecer, eu espero que tenha passado. A minha expectativa é sempre uma única coisa nova, né? Eu sou um cara que gosto muito de ler, ter contato com esses momentos de webinar, de tudo, né? Eu acho que uma grande diferença das pessoas é realmente a informação. Então, se eu conseguir, diante desse período aí que eu acabei me delongando, né? A gente já está aí com 1h20, mais ou menos, de live, mas a minha expectativa é que eu tenha contribuído pelo menos com uma informação nova ou com a reorganização de ideias com vocês. Eu me coloco à disposição e queria fechar, né, para essa minha parte aqui, para vocês que trabalham com alimentos, né, sejam indústria ou serviço de alimentação, né, que são muito parecidos às exigências, né, é que vocês sigam esse mínimo aqui, né, contate os consultores de qualidade, né, higiene que vocês têm contato para estudar junto com vocês novos métodos, novos procedimentos, né, o que eu sempre digo, um bom produto com um mau procedimento, ele não faz nada, né, então é importante que você combine bons produtos com um bom procedimento, siga corretamente as boas práticas de fabricação, né, a legislação que a Temis citou lá no início, garanta que os funcionários estão atentos às práticas, ou seja, qual é a frequência, que aí também a legislação pede que eu tenha uma frequência de treinamento com os meus funcionários, né, não adianta ter tudo aquilo num papel e no dia a dia você só para gringo ver, né, como a gente diz, né, é importante o envolvimento do funcionário entendendo o método, mas também o envolvimento emocional, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é dizer que o que ele faz é determinante, né? E o que acontece é que a limpeza, ela ainda é colocada em segundo plano, né? Então, é importante a gente trazer o motivacional e a importância daquele cara, né, dos serviços gerais ou do operador de limpeza dentro do processo, né? Ele entender que ele é determinante dentro do todo da empresa, né? Que muitas vezes ele não enxerga. E aí, você fazer os procedimentos e planos de limpeza e desinfecção, né, da superfície. E aí eu enfatizei aqui, principalmente nesse período, mas eu não acho e não acredito que ele tenha que ser exclusivo a esse período, que é as áreas, né, incluir as áreas que não têm contato com os alimentos, né, muitas vezes a indústria de alimentos, ela focava realmente dentro da área limpa, né, que a gente chama, da produção, mas é importante que a gente, mesmo nas áreas que não tem contato com alimentos, a gente proceda a limpeza e desinfecção, e que a gente utilize produtos químicos adequados, né, de uso profissional, né, que eles são mais adequados, eles vão ter um rendimento e uma eficiência maior do que os domésticos dentro do ambiente de uma indústria de alimentos, e sempre observar o rótulo, né? Além dos aspectos obrigatórios, que eu citei alguns aqui, a instrução, ou como usar, né? Muitas vezes, como eu usei o exemplo da nossa casa, a gente está fazendo a diluição de um produto desinfetante e não está recebendo, né? Não está utilizando da forma adequada, ele não vai estar sendo desinfetante. Então, esse é o recado final, é o que eu sugiro que vocês, como mínimo, organizem aí a reabertura. No caso da indústria de alimentos se manteve, né, como a nossa aqui também aberta, mas com certeza, com tudo abrindo, né, a tendência é que a gente tenha um aumento de volume e que a gente precise pensar em novos procedimentos. E me colocar à disposição de todos e agradecer mais uma vez a oportunidade e poder contribuir aí com a cultura da limpeza nas empresas. Obrigado, pessoal. Obrigada, Thiago. A gente vai só finalizar. Tem só um último, né, slide para a gente passar. O Tibério vai nos ajudar, né? E para a gente finalizar, a gente traz assim, uma reflexão, né, que é muito importante e é o que a gente quer deixar, né, para que todos realmente reflitam, né, é a conscientização, né, a palavra hoje que está sendo, não é nem a palavra, é um comportamento, né, que a gente sabe que está sendo mais, colocado mais em prática, né, algumas pessoas ainda são resistentes, mas a gente precisa, né, da conscientização de todos, para quê, né,
para evitar uma falta, um desabastecimento de produtos químicos, não só dos produtos, mas também dos equipamentos, dos utensílios que são usados, né, os EPIs, né, aqueles que o Thiago falou, que devem ser usados nos procedimentos de higienização, a questão do cumprimento dos procedimentos nos ambientes da produção, de manipulação e também, né, não adianta eu estar trabalhando dentro da fábrica ou dentro do serviço de alimentação e quando eu sair dali, né, eu não fazer, né, porque a conscientização de que eu posso me contagiar em qualquer lugar. Então, na nossa casa, né, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ao banco, precisamos também continuar tendo esses procedimentos, né, utilizar produtos químicos de empresas idôneas, né, muito importante, promover a manutenção do clima organizacional, né, que isso é fundamental para que, né, a cultura de segurança de alimentos ela seja mantida, né, nas empresas, né, então várias ações estão sendo feitas para engajar, para fazer a interação, né, as próprias campanhas de solidariedade que as indústrias estão promovendo, doando alimentos, né, e também, né, oferecendo apoio psicológico, porque as pessoas hoje lidam com momentos difíceis, com perdas, né, não só o risco dela própria, né, se contaminar, porque ela precisa ir trabalhar, mas, né, a questão mesmo de possíveis perdas de pessoas queridas, né, então o apoio psicológico é muito importante, compartilhar informações, que é o que a gente está fazendo, né, a gente reforça novamente aqui o agradecimento ao Thiago, à Tquímica, mas o Senai também está fazendo isso, né, em todos os segmentos tecnológicos que a gente atua, a gente tem assim, muita satisfação em poder fazer isso, né, e finalizando agora de fato, a gente não tem como, né, dissociar, né, o combate, né, ao contágio, a Covid-19, também daqueles micro-organismos que são causadores de contaminação nos alimentos, porque os procedimentos, eles são muito parecidos, né, então, são causas diferentes, né, são necessidades diferentes, mas os produtos químicos, eles justamente são usados para evitar, né, essas duas coisas. Então, gente, né, a gente abre aí agora para perguntas, né, nós temos aqui alguns comentários, né, que podemos, eu de antemão, né, assim, não tem tanta pergunta, já tem aqui algumas, mas eu parabenizo o Thiago porque o assunto é muito extenso, né, são várias abordagens, são várias, parece simples, né, parece fácil, mas a higienização é algo muito sério, né, e envolve muitos conceitos, muitos procedimentos, né, e aí a gente até colocou no chat, né, um link para vocês responderem, e a gente depois vai mandar, né, através do Sindalimentos, dos outros sindicatos, para as empresas preencherem, né, para se a gente, né, se vocês teriam interesse de um curso mais específico sobre higienização, né, porque é um tema que, de fato, na faculdade a gente não tem a oportunidade de aprender assim tanto, né, e aí, mais uma vez, o Thiago foi muito didático, né, a gente abordou um pouco de cada coisa, por isso a gente se estendeu. Mas, assim, a gente tem uma pergunta do Marcelo, né, que ele fala sobre higiene, né, mas muitos falou sobre higiene, mas pouco se fez em relação ao transporte coletivo, que eu vejo como situação bem mais preocupante nos casos de surtos das indústrias, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho, depois você pode complementar, Thiago. As indústrias, algumas estão com frota própria, né, para transportar os seus colaboradores, né, algumas delas. E esses transportes, eles são devidamente higienizados, isso a gente sabe que está sendo feito, né. Mas em relação ao transporte público, né, pode ser que o Thiago possa, aí eu te peço para tu complementar. Complementando o que a Temis falou, né, em relação a transporte público, no pré-pandemia, né, também, até onde eu sei, né, existe alguma legislação que eu não sei exatamente se é por tamanho de empresa, que os funcionários, né, eles devem passar ou entrar na área limpa diretamente do vestiário, onde eles recebem aquela roupa uniforme dentro da indústria, né, que aquela roupa foi higienizada naquele momento, né, o que eu somaria a esse procedimento é garantir que a conduta pessoal do funcionário, né, ele tenha ou tome um banho antes de iniciar o turno,
né? Por mais que boa parte da área de contato com alimentos ali do funcionário vai ser o próprio uniforme, né? Que ele está usando luva, o uniforme. Então, uma vez que você tem essa garantia da higienização do uniforme, né? Ou dos EPIs que ele utiliza na produção, a gente está trabalhando bem aí no combate, né? O que se tentou resolver, mas a Anvisa se posicionou contra, mas também a FDA se colocou também que não é efetivo, são as questões dos túneis, né? Algumas pessoas ainda estão trabalhando e utilizando com os túneis, mas o que acontece é que os órgãos, eles acabam não autorizando, né? E não indicando, né? Eu entendo ser bem mais efetivo e garantidor de resultado é que eu faça a higienização dos uniformes e, eventualmente, implante o banho, né, uma vez que você chegue na empresa. Mas eu acho que garantindo a higienização na empresa, né, a lavagem, né, que, inclusive, em várias indústrias, esse uniforme é marcado por dias, né, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, né, para fazer com que não tenha essas contaminações, eu entendo que é um bom caminho. Mas, de fato, é um ponto, né, existem, inclusive, várias fotos, o cara não pode ir para a praia, mas pode usar o transporte público, mas a gente tem que entender que é uma questão social, né, o transporte público, ele está aí para a gente ir e vir, né, como é que eu elimino? Se eu abrir os ambientes, eu preciso liberar o transporte público, mas várias estão fazendo como que a Temis disse, né, ao invés de usar de forma geral, estão usando um próprio, onde ele garante a higienização, mas mesmo no transporte público, até onde eu vi, também está sendo obrigatório esse procedimento de desinfecção. A grande questão, né, é se a gente consegue verificar isso tudo, né, se o órgão regulador, quem está indicando, é por isso que é muito consciência, como a Temis disse, né. Eu espero que, diante dessas dificuldades que a gente passou, é que as pessoas ganhem mais consciência, né, de que é importante, independente de ter alguém vendo. Porque o alguém vendo são aqueles custos que eu apresentei no começo da apresentação. Em algum momento vai aparecer um problema e eu vou fechar minha empresa, porque é quase como um seguro, né? Você fala, eu não vou fazer mais ou menos, mas em algum momento a conta chega, né? E eu entendo que todo mundo monta uma empresa para que essa conta nunca chegue, né? A gente quer empresas aí para durar. Mas é isso, Marcelo. Agradeço a pergunta. Tem uma pergunta que já foi respondida, né? A gente vai só reforçar. Você tem testes de validação efetiva da higienização, né? Você já falou que sim, né? Os testes, tanto para verificação da carga microbiana, né? Através do ATP, e a gente só reforça também a questão dos testes para avaliar os resíduos dos produtos químicos, né? Que eles também não podem ficar presentes, porque também podem se tornar uma contaminação química. Então, existem sim esses testes rápidos. A Gleiciane já perguntou e o Tiago já falou, já respondeu. Tem uma outra pergunta, Tiago, rapidinho, a gente vai fazer só mais duas, né, por causa do nosso tempo que está estouradíssimo, né? O Lincoln, né, perguntou quais os principais riscos à qualidade do alimento quando se exagera nos processos de limpeza de embalagens, em álcool em gel e até mesmo com água e sabão. Lincoln, eu sigo ou eu vou seguir nessa, né? Então, Lincoln, eu acabei não abordando, né, mas além do contaminante biológico, né, que seriam os micro-organismos, que é o que a gente mais falou aí na apresentação, existem outros contaminantes, né, que são os físicos e os químicos. Então, a gente não quer, e os químicos seriam, eventualmente, os produtos utilizados para limpar ou desinfetar. Né? No caso do álcool, que você cita aí, né, ele em geral, mas aí no formato gel, ele vai ter um pouco menos de volatilidade, mas em geral o ativo álcool, né, ele se volatiliza muito mais rápido do que um detergente, né, por isso que a etapa de enxágue, né, muitas vezes é esquecida ou feita de qualquer forma, e é importante para que você tire de uma forma adequada o residual desses produtos, né, principalmente focando naquelas superfícies que vão ter contato com o alimento, porque além do contaminante biológico, que são os micro-organismos, tem um contaminante químico que a gente não quer, né? E ele também gera problema, né? À nossa saúde. Da mesma forma, os físicos. Ninguém quer um pedaço de embalagem dentro do produto, né? Isso aí também gera problema e riscos de quem for consumir.
né? Então, eu espero que tenha respondido. E a última pergunta, né? A gente falou da nota técnica 26, né? E a Gleiciane pergunta qual é a concentração mínima do hipoclorito de sódio para posterior diluição e como testar a concentração do cloro ativo na bombona durante o recebimento e armazenamento, assim como do ácido peracético. Gleiciane, da mesma forma que o ácido peracético, em geral, as pessoas... Existem formas de medir, né? Desde a medição utilizando o feita no laboratório, que você vai usar um procedimento de titulação, né? Para você ver o teor daquele produto, né? Do ácido peracético, ou do hipoclorito, ou do quaternário, né? E normalmente o que as empresas ou indústrias acabam fazendo é controlando o teor dos desinfetantes, né? Que é a etapa final do processo e você quer garantir que ela esteja funcionando bem, né? Então, ou você faz em laboratório por titulação, o que é mais fácil nas indústrias maiores ou que tenham um laboratório próprio, eu não sei da obrigatoriedade aí para todos os segmentos, mas existem clientes e indústrias que a gente conhece que faz por titulação, e existem as fitas, né? Então, da mesma forma que existe fita para medir teor de ácido peracético, tem fita para medir teor de cloro e tem fita para medir teor de sal de quaternário, né? Então, seria o mais fácil e simples a fita, né? Você acaba vendo de uma forma muito tímida no mercado aqui, né? Que é a dificuldade, né? As pessoas classificam isso como despesa, custo, então o cara prefere não ter. Uma vez que ele veja como investimento, né? Que ele medir o teor do ativo desinfetante que ele está utilizando é algo que ele precisa fazer porque garante a continuidade da empresa dele, né, as pessoas vão passar a utilizar. Então, a forma mais direta e fácil de ser medida é através das fitas. Normalmente tem no mercado fitas para cada ativo. Em relação à concentração, no final das contas, o que você pode receber produtos registrados na vigilância, que é importante é que ele seja registrado, né, como um desinfetante na vigilância sanitária, mas existe uma variação enorme de concentrações, e todas elas vão poder ser diluídas, algumas mais, outras menos. A própria água sanitária, que é um produto mais utilizado nas nossas casas, né, ela pode ser diluída para ser efetiva numa desinfecção. O que é que a gente deve combater, né? Existem alguns produtos, ou existem algumas pessoas que ainda consomem o produto como matéria-prima. Qual é a diferença de um produto, o hipoclorito de sódio, matéria-prima, para um produto formulado e registrado na Anvisa? É que o produto matéria-prima, ele não tem nenhum estabilizante ali, né? Ou seja, você pode comprar ele com 8% ou 10%, muitas vezes as pessoas acabam comprando, mas daqui a um tempo esse produto não tem esse percentual de ativo, né? Então, quando você tem um produto registrado na Anvisa, um dos testes que são feitos é o de estabilidade, que a gente chama, que é o de prateleira, né? Então, a gente tem que garantir que o produto, dentro do prazo de validade dele, ele vai ter aquela concentração. Então, isso é uma segurança, né, para o usuário, né? Você conhecer o percentual do ativo que a gente está utilizando. E ainda existem outros aí que vendem a matéria-prima, o mesmo produto formulado, sugerindo que o produto tenha 12% de ativo hipoclorito, né? Eu acho difícil, né? Porque essa concentração é muito próxima do que se é produzido, né? Onde o hipoclorito é feito. E ele é um ativo muito volátil, principalmente em altas concentrações, né? Então, a minha sugestão é que você trabalhe com produtos que sejam registrados, não com matéria-prima, né, que é o que deveria ocorrer, para te dar uma segurança maior. E, em linhas gerais, os produtos vão ter que seguir, dentro do prazo de validade, aquele percentual de ativo que eles prometeram, né? Então, eles são estabilizados, e aí você vai fazer uma diluição maior ou menor, dependendo da concentração, né? Como eu disse, a água sanitária é um produto que vai ter de 2 a 2,5. Esse é um produto que a gente ainda encontra muitas vezes a indústria não é clandestina, mas o produto é feito de forma clandestina, né? Então, a única diferença de água sanitária no mercado que deveria ocorrer, né, que ela tem uma legislação específica na Anvisa,
não é a concentração de ativo, né? Uma água sanitária, ela tem que ter de 2 a 2,5 de cloro. Ou seja, a minha, a do João, a do José, todas deveriam ter essa concentração. E o que a gente vê é algumas tendo meio, tendo quase nada. O cara está vendendo ali embalagem, né? Aí a diferença que teria, né, que algumas têm, outras não, são testes de laboratório para que a água sanitária, além de funcionar como desinfetante, ela funcione como desinfetante de água para consumo humano e para desinfetante para hortifrutícolas, né? Porque a RDC que legisla sobre água sanitária, o trivial é que a água sanitária seja desinfetante para uso geral, né? Uso em superfície. Se eu quiser colocar em rótulo que ela também faça essas outras desinfecções que eu citei, eu preciso de novos testes, ou seja, eu preciso testar frente a outras cepas. E aí o que acontece é que nem todas do mercado têm esses testes, né? Então, eu volto a dizer, é importante sempre consultar o rótulo ou o seu consultor que lhe apoie dentro desse procedimento. Muito obrigada, Tiago. Né? Eu vou, antes de passar a palavra para o doutor André e para a Herculana, né, fazer as considerações dela, eu agradeço a todos, né, que nos assistiram, que dispensaram o tempo de vocês, né, colegas do Senai, né, profissionais da indústria. Obrigada. E dia 30 teremos outro webinar, né, que falaremos sobre recolhimento e rastreabilidade. Então, nos aguardem, né, só para vocês já ficarem atentos, né? Então, muito obrigada, Tiago. Passo a palavra agora para o doutor André e depois para a Herculana. Tiago, parabéns pela sua apresentação. Realmente foi bastante vasta, né? O tema você explorou muito, eu acho que muito importante tudo que você trouxe. Eu queria só fazer uma perguntazinha rápida antes da Herculana. Do momento da pandemia para cá, tá? Que tipo de demanda mudou, né? O que é que as empresas passaram a pedir que antes não pedia? Porque, assim, de certa forma, a indústria de alimento, ela já tem todos os procedimentos, já adotam, né, muitas práticas em relação a isso, né? Mas a gente está vivendo um novo momento, né? Então, o que é que mudou, né? Rapaz, André, pulverização de ambiente, o que é que não tinha muita frequência e hoje em dia você tem essa demanda, né? Diferente. O primeiro impacto, né, que a Temis até chegou a comentar, foi a correria por álcool, né? Da mesma forma, a correria por EPIs, né? E aí o que acabou chegando, e aí a vigilância acabou se posicionando em seguida, é dizendo, não somente existe álcool, né? Eu, particularmente, até acho que o álcool, ele é uma segunda opção, ele é muito mais uma praticidade que ele entrega do que ser o melhor ativo desinfetante, né? Então, o primeiro impacto foi isso, né, que gerou, inclusive, falta de matérias-primas para a fabricação do álcool. Aí a vigilância se posicionou de novo, né, flexibilizando as exigências na fabricação do álcool, né, que ele tinha uma viscosidade mínima que o produto deveria atingir, né, que com o que se tinha no mercado você não conseguia atingir. Teve uma mudança, né? Aí alguns fabricantes conseguiram com mais sucesso, outros com menos sucesso. Teve muito entrante, né? O cara não fazia isso e começou a fazer álcool, né? Então teve álcool de todo tipo e qualidade, né? Mas no final das contas, um dos motivos foi falta de matéria-prima, né? Que aí você teve uma dificuldade maior de chegar com álcool com o que a gente conhecia, né? Com a transparência que a gente conhecia, né? Você tinha produtos mais amarelados. E o segundo ponto, né, que são clientes ou segmentos que estavam fechados, né, estão se preparando, né, como você bem disse, e são segmentos que a gente trabalha com mais ênfase, né, a indústria de saúde e a indústria de alimentos, seja ela indústria fabricante ou seja serviço de alimentação, né, acabam sendo os principais parceiros nossos, né? Mas a gente tem universidades, escolas, a gente flutua aí por todos os segmentos. E o que a gente percebeu é realmente as pessoas, pelo menos nesse momento, né? O que a gente tenta colocar para a parte de consultoria de vendas e apoio técnico que trabalha junto conosco aqui, é que
a gente traz na missão essa questão da cultura da limpeza, né? Então, o que a gente fica, e é por isso que eu fiquei satisfeito em participar de um momento como esse, porque está dentro do nosso propósito falar sobre limpeza, né? Então, o que a gente vê é que esses outros segmentos, que muitas vezes ele está preocupado em limpar o visível, ou seja, o cara faz uma varrição, né? Ele passou a se interessar ou a procurar desinfecção, né? Então, a gente trabalhou junto com universidades que estão se programando, se preparando para abrir protocolos e rotinas de desinfecção, né? Que são protocolos mais comuns ao ambiente hospitalar, né? Mas o grande ponto que a gente fala em high touch points, né? Em relação ao hospital, isso já é muito presente no atendimento a um cliente da indústria de saúde, é o que a gente deve focar numa universidade, né? Se você for parar para ver e pensar, é um ambiente que tem muita gente, né? Então, você tem que priorizar e focar os pontos que as pessoas tocam, né? E muitas vezes o que a gente limpa, né? O americano diz que o brasileiro gosta muito de limpar o chão, né? E normalmente o problema não é o chão, né? Eu, particularmente, tiveram várias ações, né, de limpeza e desinfecção de uma rua ou coisa do tipo. Eu entendo pouco efetiva, ela é muito mais para dar uma resposta ou eventualmente uma tranquilidade à população, mas em termos de eficácia ou ajudar em alguma coisa não faz sentido, porque no final das contas o chão ele normalmente não vai ser um ponto de transferência de problema, né? Em algumas operações, sim, né? Que você tem alimentos ou alguma coisa ali próximo do chão, ele é importante porque do chão ele pode ir para os outros ambientes, mas ele não é o ponto focal. Então, o que a gente viu foi mais aí, para fechar, os outros segmentos que lidam com alimentos e a indústria de saúde, preocupados ou buscando implantar procedimentos de desinfecção, né? Isso não foi generalizado, mas foi, assim, boa parte tem buscado. Muitos por pressão, né, no decreto de restaurantes ou coisa do tipo, ou mesmo de escolas, eles obrigam algumas atitudes, né, o cara fazer uma barreira de contenção, né, a gente trabalhava muito tempo com tapetes, né, a gente deixou um pouco porque as pessoas não entendem a importância de um tapete, né, que é a barreira, você vai preservar seu ativo dentro do ambiente e a sujeira vai ficar do lado de fora, né? Então a 3M, que é uma fabricante mundial aí, ela tem estudos do tamanho do tapete. Se você tiver um tapete antes da sua entrada de 9 metros, nada vai entrar de fora para dentro, né? Então o que tem são alguns movimentos desse tipo e a palavra desinfecção indo para a boca do povo. E o álcool ou qualquer higienizador de mãos aí, a tendência é que a curva suba, né? Da mesma forma que, não sei se vocês vão lembrar, mas antes da gripe suína, lá, H1N1, você não via álcool em lugar nenhum. Aí depois, para o ambiente hospitalar, ele passou a ser obrigatório, e hoje você vai no self-service, ou mesmo antes da pandemia, você ia no self-service, por mais simples que seja, você tem um álcool ali naquele balcão. Então, o que eu acho é que vai ter mais gente aderindo, né? Porque, principalmente quando as pessoas sofrem, né? Ah, eu perdi alguém da família, eu tive alguém em dificuldade, você fica mais atento. Infelizmente, o ser humano, ele precisa... Dificilmente ele aprende com erro, ou com as situações que os outros passaram, né? A gente aprende melhor quando a gente vive, né? E sente. Mas é isso. Herculana quer fazer algumas considerações, por favor? Sim, também agradeço ao convite do Senai, do Sim de Alimentos, para participar dessa palestra tão maravilhosa e parabenizar aqui ao Tiago, da empresa Tquímica, pelo conteúdo tão excelente que ele apresentou, de forma simples e aplicável, né, às indústrias de alimentos. Pontuar aqui sobre a diferença de doméstico e profissional, que ele bem esclareceu. Às vezes pode ser mais barato, né, o doméstico, mas precisa que a empresa avalie o custo-benefício, que é a eficácia daquele produto. Então, uma vez que os funcionários sejam treinados com instruções de trabalho sobre aquele produto, possa se extinguir o uso desses domésticos e passar a usar um produto profissional
para ter uma melhor eficiência na empresa, né? E treinamento dos colaboradores, assim como você mostrou lá no círculo de Cine, se não souber fazer um uso correto, vai estar usando um produto bom e não tendo eficiência, né? Então, como o Temis já levantou a necessidade de um treinamento, né, para explorar melhor esse assunto a nível de cada indústria e os colaboradores também terem acesso a esse conhecimento. E aí, quando você falou na parte de laticínios, que às vezes precisa de um tempo separado para aplicar esses saneantes, fazer essa dedetização. E uma solução que a gente encontrou, por exemplo, para pequenas e médias indústrias, se for possível, adquirir um tanque de resfriamento, para ali guardar aquele leite, metade do turno da tarde, deixar ele para ser processado amanhã, então a gente consegue o que eu chamo a mágica da fábrica, que é ter um tempo específico separado para limpeza, né? Uhum. Para efetivamente usar aqueles produtos que não é usado de rotina, o ácido, para tirar as costras e pedras de leite, não é isso? Isso. Muito obrigada. Obrigada a todos. Doutor André, finaliza aí, por gentileza. Eu já comentei aí, eu só mais uma vez agradecer, né, ao Senai e ao Tiago pelo seu conhecimento. Foi muito importante aí, essa palestra fica disponível aí no canal do YouTube do Senai. Obviamente as pessoas vão estar visitando, vão estar assistindo, tá? E muito obrigado, mais uma vez, Herculano, obrigado. Espero que você fique bem e até a próxima.